Marido deixou esposa em uma fazenda com 5 cavalos. É só isso que te resta. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar da onde você é. O pôr do sol pintava o céu de um laranja melancólico, quando Eloá atravessou os portões enferrujados da fazenda. Suas mãos tremiam ao segurar a chave antiga e seus olhos, ainda marejados, percorreram a vastidão abandonada que agora chamaria de lar. 5 cavalos magros pastavam sem energia no campo ressecado, tão perdidos quanto ela naquele fim de mundo. Havia algo de cruel na ironia daquele momento. Apenas 3 dias atrás, estava sentada em um restaurante elegante, seu vestido novo, escolhido com tanto cuidado, esperando celebrar seu aniversário de casamento com Tadeu. Em vez de champanhe e promessas renovadas, recebeu um envelope com papéis do divórcio e a notícia de que seu marido mantinha relacionamentos paralelos há meses. As mensagens em seu celular, que ela descobriu por acaso, eram apenas a ponta do iceberg de uma traição meticulosamente arquitetada. É melhor assim, ele disse com uma frieza que ela nunca havia conhecido em 15 anos de relacionamento. Você pode ficar com aquela fazenda velha no interior. Considere um presente de despedida. O sorriso cruel em seus lábios revelava que aquilo não era generosidade, mas uma forma calculada de punição. Agora, parada diante da casa em ruínas, Eloá sentia o peso de cada tijolo deteriorado sobre seus ombros. O telhado apresentava várias telhas quebradas, as janelas rangiam com o vento e o cheiro de mofo impregnava cada cômodo. O estábulo, uma construção precária aos fundos da propriedade, mal se sustentava em pé. Era difícil acreditar que aquele lugar um dia havia sido uma fazenda próspera. Arrastando sua única mala pelos corredores vazios, Eloá escolheu o quarto menos danificado para passar a noite. Sentada na beirada de um colchão velho, deixou as lágrimas correrem livremente pela primeira vez desde o jantar fatídico. Não eram apenas lágrimas de tristeza ou raiva, mas de um profundo sentimento de desorientação. Aos 38 anos, via-se sozinha, sem emprego, sem economias próprias. Havia dedicado sua vida ao casamento e aos sonhos que construíra com Tadeu. O relinchar distante de um dos cavalos a trouxe de volta à realidade. Aproximou-se da janela e observou os animais no crepúsculo. Eram criaturas nobres, mesmo em seu estado atual de abandono. Seus pelos sem brilho e costelas aparentes contavam uma história de negligência que, de alguma forma, ecoava sua própria situação. Naquela primeira noite, deitada sob o teto que ameaçava desabar, Eloá se permitiu sentir todo o peso do medo e da incerteza. O silêncio ensurdecedor do campo era quebrado apenas pelos sons noturnos e pelo ocasional ranger da madeira antiga. Sua mente girava em um turbilhão de perguntas sem resposta. Como sobreviveria ali? O que faria com aquele lugar? Por onde começaria? Mas mesmo em meio ao desespero, algo dentro dela se recusava a aceitar aquele fim. Talvez fosse o mesmo espírito que via nos olhos cansados daqueles cavalos, uma resistência silenciosa, uma dignidade que sobrevivia apesar de tudo. Antes de adormecer, exausta, Eloá fez uma promessa a si mesma. Aquilo que Tadeu planejara como sua ruína, ela transformaria em seu recomeço. Ainda não sabia como, mas encontraria um caminho para reerguer não apenas a fazenda, mas principalmente a si mesma. O primeiro amanhecer na fazenda trouxe uma clareza cruel à realidade de Eloá. Sob a luz do dia, os problemas pareciam ainda maiores. A despensa estava completamente vazia, exceto por algumas latas de feijão vencidas e um pacote de café mofado. Suas economias, o pouco que conseguira trazer, não durariam mais que algumas semanas. Com as mãos trêmulas, tentou ligar a torneira da cozinha. O cano gemeu, cuspiu uma água amarronzada e depois secou completamente. Mais uma tarefa para sua lista já interminável de problemas. Ao tentar usar o celular para pesquisar um encanador, descobriu que não havia sinal. O isolamento era mais profundo do que imaginara. Decidiu começar pelo básico: alimentar os cavalos. Encontrou alguns fardos de feno velho no estábulo, mas sabia que não era o suficiente. Observando os animais mais de perto, notou feridas,
antigas mal cuidadas e cascos que precisavam urgentemente de aparação. Um deles, um alazão de olhos gentis, aproximou-se quando ela entrou no pasto, como se buscasse conexão. "Também está sozinho, não é?" murmurou Eloá, tocando suavemente o pescoço do animal. Foi quando notou uma antiga placa caída entre o mato alto. Raras Esperança. O nome provocou um sorriso irônico em seus lábios. Esperança era justamente o que mais precisava naquele momento. Passou a manhã inteira explorando a propriedade. O celeiro, apesar de sua aparência precária, guardava ferramentas antigas que poderiam ser úteis. Foi ali, remexendo em uma velha escrivaninha, coberta de poeira, que encontrou o diário. As páginas amareladas continham anotações detalhadas sobre criação de cavalos, desenhos de instalações e sonhos de transformar aquele lugar em um centro equestre. A leitura daquelas páginas acendeu uma pequena fagulha em sua mente. Talvez houvesse um caminho, mas antes precisava aprender, e rápido. Sua última experiência com cavalos havia sido um passeio turístico há mais de década. Decidida, pegou sua única muda de roupa limpa e caminhou até a estrada principal. Depois de quase 1 hora, conseguiu carona com um senhor simpático que ia até a cidade. Na biblioteca municipal, ignorando os olhares curiosos para seu estado desarrumado, começou sua pesquisa. Livros sobre equitação básica, primeiros socorros veterinários, gestão de pequenas propriedades. Absorveu tudo o que pôde. De volta à fazenda, já no fim da tarde, Eloá enfrentou sua primeira crise real. O alazão que a recebera mais cedo estava deitado, com uma expressão de dor evidente. Seu conhecimento recém-adquirido nos livros indicava cólica, uma condição potencialmente fatal em cavalos. Com o coração disparado, lembrou-se das instruções básicas. Manter o animal em movimento. Durante horas caminhou com ele pelo pasto, incentivando-o a se movimentar, conversando baixinho, rezando em silêncio. Suas pernas doíam, seus pés estavam em carne viva nas botas emprestadas, mas não desistiu. Quando finalmente o cavalo começou a mostrar sinais de melhora, Eloá desabou no chão, exausta, mas aliviada. Aquela noite, sentada no chão da varanda com um café requentado, sua única refeição do dia, Eloá fez contas. O dinheiro que tinha não seria suficiente para todas as reformas necessárias. Precisaria estabelecer prioridades. Primeiro os cavalos, depois a infraestrutura básica. Enquanto planejava, seus olhos caíram sobre uma antiga cela abandonada no canto. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Talvez pudesse oferecer passeios a cavalo para os turistas que visitavam a região nos fins de semana. Era um plano. Modesto, talvez até ingênuo, mas era um começo. Adormeceu ali mesmo na varanda com o diário no colo e, pela primeira vez desde sua chegada, um objetivo claro em mente. Não seria fácil, mas também não seria impossível. Um passo de cada vez, decidiu. Era tudo o que podia fazer por enquanto. O primeiro mês na fazenda passou como um turbilhão de desafios e descobertas. Eloá aprendeu mais sobre trabalho braçal naquelas semanas do que em toda a sua vida anterior. Suas mãos, antes delicadas, agora exibiam calos como medalhas de honra. Cada músculo dolorido contava a história de uma cerca consertada, um telhado remendado, um coxo limpo. A primeira tentativa de promover passeios a cavalo quase terminou em desastre. Depois de distribuir alguns cartazes manuscritos na cidade, conseguiu atrair um pequeno grupo de visitantes no domingo. Mas quando um dos cavalos se assustou com uma mochila colorida, quase derrubando uma criança, Eloá percebeu que precisava de muito mais preparação antes de arriscar a segurança de alguém. Foi nessa época que conheceu Dona Zefa, uma senhora que vendia queijos na feira local. Ao ouvir sobre a situação de Eloá, a mulher ofereceu uma troca: queijos frescos por esterco para sua horta. "Moça, todo recomeço é assim mesmo, na base da permuta", disse com um sorriso encorajador. Aquele encontro não apenas garantiu algumas refeições decentes, mas também abriu portas para outros contatos na comunidade. Entre eles estava seu Jorge, um ferreiro aposentado que ainda mantinha suas ferramentas. Ao ver o estado dos cascos dos cavalos, ofereceu-se para ensinar Eloá o básico do ofício.
Não é o ideal, admitiu, mas até conseguir um ferrageador profissional, pelo menos mantém os bichos andando. As primeiras tentativas foram frustrantes. O martelo parecia pesado demais, os pregos nunca entravam no ângulo correto. Mas, com paciência e persistência, Eloá começou a desenvolver a habilidade. Uma manhã, enquanto limpava o celeiro, encontrou uma égua deitada, inquieta. Com o coração na garganta, reconheceu os sinais. Ela estava em trabalho de parto. As horas seguintes foram de pura ansiedade. Tudo que sabia vinha dos livros da biblioteca e de alguns vídeos que assistira na lan house da cidade. Quando o potro finalmente nasceu, preto como a noite e com uma pequena estrela branca na testa, Eloá chorou de alívio e alegria. O nascimento do potro trouxe uma energia renovada para a fazenda. Os outros cavalos pareciam mais animados e até o pasto dava sinais de recuperação com as chuvas que começavam a cair. Eloá passou a dormir no celeiro, cuidando da égua e do filhote, observando cada mamada, cada passo vacilante do recém-nascido. Foi durante essas noites no celeiro que começou a planejar mudanças mais ambiciosas. Nos momentos de silêncio, entre uma verificação e outra do potro, rabiscava ideias no verso do velho diário. Um picadeiro coberto onde poderia dar aulas mesmo em dias de chuva, baias reformadas para receber cavalos em hospedagem, uma área de descanso para visitantes. Mas a realidade continuava dura. O dinheiro estava acabando e as contas começavam a se acumular. Uma noite, após um dia particularmente difícil, tentando consertar a bomba d'água, Eloá se permitiu um momento de fraqueza. Sentada na escada da varanda, olhando para suas mãos machucadas, perguntou-se se não estava sendo tola. Talvez Tadeu estivesse certo. Talvez ela não fosse capaz de administrar nem mesmo sua própria vida. Foi o relincho do potro que a trouxe, de volta. O pequeno animal tinha conseguido se levantar sozinho pela primeira vez, suas pernas finas ainda tremendo com o esforço. Ao seu lado, a égua permanecia atenta, protetora. Aquela cena simples carregava uma lição poderosa. Às vezes, levantar-se era apenas o primeiro passo, mas era o mais importante. Naquela noite, Eloá adormeceu com um novo pensamento. Talvez o verdadeiro valor não estivesse nos grandes planos que fazia, mas nas pequenas vitórias de cada dia. A bomba d'água ainda precisava de conserto. As contas continuavam por pagar, e o futuro permanecia incerto. Mas hoje, um potro havia dado seus primeiros passos, e de alguma forma, isso parecia uma metáfora perfeita para sua própria jornada. A chegada do período de chuvas trouxe novos desafios para Eloá. Numa noite particularmente tempestuosa, o telhado do estábulo não resistiu. O estrondo da madeira cedendo misturou-se aos relâmpagos, criando uma sinfonia aterrorizante. Com água até os tornozelos e o coração na garganta, ela guiou os cavalos assustados para a parte mais segura da construção. O temporal durou a noite inteira. Encharcada e exausta, Eloá permaneceu ao lado dos animais, sussurrando palavras de conforto que serviam tanto para eles quanto para si mesma. O potro, agora com quase 2 meses, tremia encostado na mãe, seus olhos grandes refletindo cada clarão que cortava o céu. Quando o dia amanheceu, a dimensão do estrago ficou evidente. Metade do telhado havia desabado, levando consigo parte da estrutura de madeira. O feno armazenado estava encharcado, praticamente perdido. As calhas entupidas haviam transformado o pátio em um lamaçal, e a água da chuva encontrara caminho para dentro do depósito onde guardava as rações. «Meu Deus, como vou consertar isso tudo?» murmurou para si mesma, sentindo o peso do desânimo sobre seus ombros. Suas economias tinham se esgotado, e os poucos recursos que conseguia com os passeios a cavalo mal cobriam a alimentação dos animais. Foi quando ouviu o som de uma caminhonete se aproximando. Seu Jorge, o ferreiro aposentado, desceu do veículo com uma expressão preocupada. «Vi a tempestade e imaginei que precisaria de ajuda», disse simplesmente, já avaliando os estragos com um olhar experiente. Ao longo do dia, outros vizinhos foram chegando. Dona Zefa apareceu com uma marmita de feijão com arroz e 3 homens fortes, seus filhos. O dono do armazém da cidade
enviou telhas de segunda mão que tinha guardadas. Até mesmo o padre da igreja local apareceu com um grupo de jovens dispostos a ajudar. Observando aquele movimento inesperado de solidariedade, Eloá sentiu algo diferente crescer em seu peito. Não era apenas gratidão, era a compreensão de que, sem perceber, havia se tornado parte daquela comunidade. As pessoas não estavam ali por pena, mas porque ela, aos poucos, havia conquistado seu espaço e respeito. Durante a reconstrução do telhado, Eloá aprendeu sobre vigas, caibros e ripas. Suas mãos, já calejadas, agora manuseavam martelo e serra com desenvoltura. Entre uma telha e outra, ouvia histórias dos moradores mais antigos sobre como a fazenda era próspera no passado, antes de cair no abandono. Aqui já foi o melhor raras da região, contou seu Jorge, enquanto pregava uma viga. O antigo dono tinha um olho especial para cavalos. Sabia identificar um campeão só de olhar para o jeito do bicho andar. Eloá absorvia cada palavra, cada memória compartilhada, como peças de um quebra-cabeça que começava a fazer sentido. À noite, depois que todos partiram, ela sentou-se na varanda com uma xícara de café. O telhado estava consertado, mais forte que antes. O celeiro tinha sido limpo e reorganizado. Seus cavalos estavam seguros e alimentados, graças às doações de feno dos vizinhos. Mas além das melhorias físicas, algo mais profundo havia mudado. Pegando o velho diário, Eloá começou a escrever suas próprias páginas. Não eram apenas planos e sonhos como antes, eram reflexões sobre comunidade, sobre pertencimento, sobre a força que nasce quando pessoas se unem para ajudar umas às outras. Um relincho suave chamou sua atenção. O potro, que ela decidira chamar de Esperança, brincava no pasto agora menos enlameado, suas pernas já firmes e seguras. Observando-o, Eloá percebeu que, às vezes, as tempestades vinham não para destruir, mas para mostrar que ninguém precisava reconstruir sozinho. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara à fazenda, Eloá não se sentiu sozinha. A tempestade havia levado parte do telhado, mas trouxera algo muito mais valioso: a certeza de que havia encontrado seu lugar, sua comunidade, seu caminho. E isso, mais do que qualquer estrutura física, era verdadeiramente a prova d'água. 6 meses haviam se passado desde a chegada de Eloá à fazenda. Numa manhã de domingo, enquanto observava o nascer do sol da varanda recém-pintada, mal reconhecia o lugar que encontrara naquele primeiro dia. O mato alto dera lugar a um jardim modesto, mas bem cuidado. O estábulo, embora ainda simples, estava estruturalmente sólido. Os cavalos, agora bem alimentados e saudáveis, exibiam pelos brilhantes sob a luz dourada da manhã. Mas nem tudo. Eram flores. Os passeios a cavalo nos fins de semana mal cobriam as despesas básicas, e Eloá sabia que precisava expandir seus horizontes. Foi durante uma de suas visitas regulares à biblioteca municipal que uma conversa casual mudou sua perspectiva. "Você trabalha com cavalos, não é?" perguntou a bibliotecária, Dona Conceição, enquanto carimbava mais um livro de equitação. "Minha sobrinha faz equoterapia na capital, faz uma diferença enorme para ela. Pena que aqui na região não tem nada parecido." Aquelas palavras plantaram uma semente na mente de Eloá. Passou os dias seguintes pesquisando sobre equoterapia, os benefícios, os requisitos, a formação necessária. O investimento seria significativo, tanto em tempo quanto em dinheiro, que ela não tinha. Mas algo dentro dela dizia que esse era o caminho. Uma tarde, enquanto compartilhava suas ideias com seu Jorge durante uma sessão de ferrageamento, o velho ferreiro fez uma pausa pensativa. "Conhece o Ubiratã? Ele trabalha com fisioterapia no posto de saúde. Tem uma filha especial, Sayara. Talvez ele se interesse pelo projeto." O encontro com o Ubiratã aconteceu na semana seguinte. Era um homem quieto, de olhos gentis e mãos firmes. Yara, sua filha de 12 anos, tinha paralisia cerebral e um sorriso que iluminava o ambiente. Quando a menina viu os cavalos, seus olhos brilharam de uma maneira especial. "Posso chegar perto?" perguntou timidamente. Eloá a conduziu até Esperança, o potro que agora estava com 6 meses, forte e dócil.
O encontro entre os dois foi mágico. Yara, que normalmente tinha dificuldades de coordenação, estendeu a mão com uma firmeza surpreendente para acariciar o focinho do animal. Nunca vi ela tão concentrada, comentou Ubiratã, observando a cena com olhos marejados. Quanto você cobra pelas aulas? Eloá hesitou. Na verdade, ainda não estou certificada para isso. Precisaria fazer um curso de especialização, adaptar as instalações. Sua voz foi sumindo ao pensar nos obstáculos. Eu posso ajudar com a parte terapêutica, ofereceu Ubiratã, e conheço outras famílias que se beneficiariam com um projeto assim. Poderíamos começar aos poucos, construir algo juntos. A proposta era tentadora, mas assustadora. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Eloá enfrentou suas dúvidas. E se falhasse? E se não fosse capaz de corresponder às expectativas? As vozes do passado, especialmente a de Tadeu, dizendo que ela nunca seria mais que uma dona de casa, ecoavam em sua mente. Foi quando seus olhos caíram sobre o diário antigo, agora misturado com suas próprias anotações. Folheando as páginas, encontrou um trecho que não havia notado antes. Um aras não é feito apenas de cercas e cocheiras. É feito de sonhos, de conexões, de vidas transformadas. Na manhã seguinte, Eloá tomou sua decisão, reuniu suas últimas economias e vendeu algumas joias que ainda guardava da época do casamento. Não seria suficiente para tudo, mas seria um começo. Com a ajuda de Ubiratã, elaborou um plano gradual. Primeiro o curso básico de ecoterapia, depois as adaptações essenciais na estrutura. Você tem certeza? Perguntou Dona Zefa, quando Eloá compartilhou seus planos. É um risco e tanto. Filha. Eloá olhou para o campo onde Yara, em sua segunda visita, ria enquanto escovava a Esperança sob a supervisão atenta de seu pai. Alguns riscos valem a pena, respondeu, sentindo uma confiança que não sabia que possuía. O mês seguinte foi de preparações intensas. Durante o dia, trabalhava na adaptação do picadeiro e das instalações. À noite, estudava anatomia, fisioterapia básica e princípios de ecoterapia. Seus cavalos, especialmente Esperança, começaram um treinamento específico para se acostumarem com diferentes tipos de aproximação e manuseio. Em seus momentos de pausa, Eloá refletia sobre como sua vida havia mudado. Não eram apenas as transformações físicas da fazenda ou seus novos conhecimentos. Era algo mais profundo. A descoberta de um propósito que ia além de sua própria sobrevivência. Aquilo que começara como um refúgio forçado estava se transformando em um lugar de cura, não apenas para ela, mas para outros também. O curso de ecoterapia na capital exigiu mais de Eloá do que ela imaginava. Durante 3 semanas intensivas, dividiu-se entre as aulas durante o dia e trabalhos noturnos como garçonete para cobrir suas despesas. Cada músculo de seu corpo doía e sua mente estava constantemente sobrecarregada com novas informações. Anatomia equina, psicomotricidade, patologias neurológicas. Nas poucas horas livres, sua preocupação voava para a fazenda, onde seu Jorge e Ubiratã se revezavam nos cuidados com os cavalos. As ligações diárias de Dona Zefa traziam tanto conforto quanto ansiedade. Está tudo bem, filha, mas a cerca do fundo cedeu com a chuva, ou o veterinário veio ver o alazão e disse que é só uma ferida leve. Foi durante uma dessas noites de estudo, enquanto revisava suas anotações num café 24 horas, que uma voz familiar a congelou. Eloá, é você mesmo? Seu coração parou por um instante. Marina, sua antiga melhor amiga, a única que não, tinha respondido suas mensagens após o divórcio. Estava parada à sua frente. O constrangimento pairou no ar por alguns segundos. Tadeu nos disse que você tinha surtado, que estava vivendo como uma selvagem no meio do mato, Marina falou, seu tom oscilando entre preocupação e julgamento. Estávamos todos tão preocupados. Algo dentro de Eloá se contorceu. Todos preocupados significava que ninguém tinha se dado ao trabalho de procurá-la realmente, de ouvir seu lado da história. Preferiam acreditar na versão conveniente de Tadeu. Não surto, Marina, transformação, respondeu com uma calma que surpreendeu a si mesma.
Estou me especializando em ecoterapia. Tenho uma fazenda para administrar, uma vida para reconstruir. O encontro, embora doloroso, teve um efeito inesperado. Na volta para seu quarto alugado, Eloá percebeu que não sentia mais o peso da aprovação de suas antigas amizades. Seu mundo agora era outro, construído com suas próprias mãos. Mas o universo ainda guardava mais uma prova. Na última semana do curso, recebeu uma ligação desesperada de Ubiratã. Durante um temporal, um raio havia atingido uma árvore próxima ao estábulo, causando um princípio de incêndio. Ninguém se machucou, mas o susto foi grande, especialmente para Yara, que estava tendo sua sessão de aproximação com os cavalos. "Volte para casa", disse Ubiratã, sua voz tensa. "Precisamos de você aqui." Casa. A palavra ecoou em seus ouvidos. Quando aquele lugar tinha se transformado em sua casa. Não havia tempo para reflexões filosóficas. Com o coração na garganta, Eloá procurou seus professores. Precisava antecipar suas provas finais. As 48 horas seguintes foram um borrão de avaliações práticas e teóricas condensadas. Seu corpo funcionava no automático, movido por café e determinação. Quando finalmente recebeu seu certificado, suas mãos tremiam de exaustão. O retorno à fazenda foi agridoce. O cheiro de madeira queimada ainda pairava no ar, e uma parte do estábulo estava chamuscada. Mas havia também sinais de esperança. A comunidade havia se mobilizado novamente. Seu Jorge liderava uma equipe de voluntários na reconstrução e Dona Zefa coordenava uma campanha para arrecadar materiais. Yara, ainda assustada com o incidente, não queria se aproximar dos cavalos. "E se acontecer de novo?", perguntava agarrada à cadeira de rodas. Foi Esperança quem quebrou esse medo. O jovem cavalo, agora com quase 7 meses, aproximou-se sozinho da menina, gentilmente encostando seu focinho em sua mão. O gesto simples trouxe lágrimas aos olhos de todos os presentes. Naquela noite, sentada entre os escombros parcialmente reconstruídos, Eloá fez um balanço mental. O dinheiro estava mais curto que nunca. Parte da estrutura precisava ser refeita, e o medo ainda pairava nos olhos de Yara. Mas algo havia mudado fundamentalmente dentro dela. Cada desafio superado, cada obstáculo vencido, tinha deixado, não apenas calos em suas mãos, mas também uma força interior que nem ela mesma conhecia. Em seu diário, agora quase completamente preenchido com suas próprias anotações, escreveu: "Às vezes, é preciso que algo queime para que possamos reconstruir mais forte. O fogo que destrói é o mesmo que forja. O som dos cavalos pastando lá fora. O cheiro de café fresco que Dona Zefa insistia em preparar para os voluntários. As risadas cansadas, mas determinadas dos trabalhadores. Tudo isso era música para seus ouvidos. Não era o final que havia planejado para seu curso, mas talvez fosse exatamente o que precisava para o próximo capítulo de sua história. Era a véspera do primeiro aniversário de Eloá na fazenda. Acordou antes do sol, como se tornara seu hábito, mas naquela manhã algo estava diferente. Em vez de ir direto para suas tarefas, sentou-se na varanda com uma xícara de café e permitiu-se observar o lugar que agora chamava de lar. O orvalho cobria a grama como pequenos diamantes, e a neblina suave dava um ar quase místico ao pasto onde os cavalos começavam a despertar. Esperança, agora um jovem cavalo de 8 meses, brincava com o alazão que ela havia curado de cólica naqueles primeiros dias difíceis. Os outros 3 cavalos, antes tão magros e abatidos, agora exibiam uma saúde vigorosa. Folheando seu diário, Eloá encontrou a primeira anotação que fizera ao chegar. "Como vou sobreviver aqui?" A pergunta, escrita com letra trêmula e manchada de lágrimas, agora parecia pertencer a outra pessoa. Continuou virando as páginas, observando como sua própria caligrafia havia mudado, de hesitante e irregular para firme e decidida. Foi quando Ubiratã chegou para a primeira sessão do dia. Ao seu lado, Yara sorria, ansiosa para ver Esperança. A menina que antes mal conseguia sustentar o próprio corpo, agora mostrava uma postura mais firme, resultado de meses de ecoterapia. Mas não era apenas seu desenvolvimento físico que impressionava. Havia uma confiança nova em seus olhos, um brilho de determinação
que lembrava a Eloá sua própria transformação. Trouxe uma surpresa, anunciou Ubiratã, tirando um envelope do bolso. Dentro havia um artigo de jornal sobre terapias alternativas na região. O pequeno projeto deles havia sido mencionado, com uma foto de Yara montada em Esperança. Outras famílias estão perguntando sobre o programa, ele explicou, seus olhos brilhando de uma maneira diferente. Enquanto observava Yara em sua sessão, agora conduzida com muito mais segurança, Eloá foi atingida por uma revelação que a deixou sem fôlego. Não estava mais apenas sobrevivendo. Em algum momento, sem que percebesse, havia começado a viver verdadeiramente. A fazenda que Tadeu havia escolhido como instrumento de punição transformara-se em sua redenção. Cada desafio que enfrentara, a cólica do cavalo, o telhado destruído, o incêndio, o curso de ecoterapia, não havia sido apenas um obstáculo a ser superado, mas um degrau em sua evolução. Seu Jorge chegou mais tarde, trazendo suas ferramentas para mais uma sessão de ferrageamento. Ao vê-lo trabalhar, Eloá percebeu que suas mãos, antes desajeitadas com o martelo, agora se moviam com precisão e confiança. "Você tem um dom para isso, menina", comentou o velho ferreiro, notando sua técnica aprimorada. Dona Zefa apareceu com seu queijo fresco e uma notícia. O padre estava organizando uma festa na igreja e queria saber se Eloá poderia oferecer passeios a cavalo para as crianças. "Você é parte da comunidade agora", disse a senhora com um sorriso carinhoso. "Não é mais a moça da cidade que veio se esconder no mato." Aquelas palavras tocaram algo profundo em Eloá. Não era mais a esposa abandonada, a mulher que havia perdido tudo. Era a proprietária do Aras Esperança, a profissional de ecoterapia, a pessoa em quem a comunidade confiava. À tarde, enquanto ajudava Yara a escovar Esperança, a menina fez uma observação inocente que mudou tudo. "Você é diferente das outras pessoas que tentaram me ajudar", disse. "Você não desistiu quando foi difícil, igual eu não desisti de aprender a montar." Naquela noite, Eloá começou um novo diário. Na primeira página, escreveu: "Não são as circunstâncias que definem quem somos, mas como escolhemos respondê-las. Cada cicatriz em minhas mãos conta uma história de persistência. Cada calo é uma medalha de honra. O que parecia ser meu fim tornou-se meu verdadeiro começo." Olhando pela janela, viu que a lua cheia banhava o pasto com uma luz prateada. Os cavalos descansavam tranquilamente, suas silhuetas recortadas contra o céu estrelado. Em algum lugar, um pintacilgo cantou fora de hora, como se também quisesse celebrar aquele momento de epifania. Eloá finalmente entendeu. Sua história não era sobre sobrevivência, era sobre renascimento. Não era sobre superar o abandono, era sobre descobrir sua própria força. O que Tadeu planejara como castigo havia se transformado no maior presente que ela poderia ter recebido. A chance de se redescobrir, de se reinventar, de se tornar quem deveria ser. "Amanhã", pensou, "começarei a planejar a expansão do programa de ecoterapia. Há mais famílias precisando de ajuda, mais vidas para transformar." Pela primeira vez, não havia medo em seus planos para o futuro, apenas determinação e gratidão pelo caminho que a trouxera até ali. A reportagem no jornal local teve um efeito maior do que qualquer um poderia prever. Na semana seguinte à publicação, o telefone recém-instalado da fazenda não parou de tocar. Eram famílias de toda a região, algumas dispostas a viajar horas para dar aos seus filhos a oportunidade de participar do programa de ecoterapia. "Precisamos nos organizar melhor", disse Ubiratã durante uma reunião improvisada na varanda. Ele havia trazido uma lista com 15 famílias interessadas. "Não podemos atender todos com a estrutura atual." Eloá observou o pasto onde Esperança, agora seu cavalo mais confiável para a terapia, pastava tranquilamente. "E se expandíssemos? Aquela área perto do riacho seria perfeita para um novo picadeiro." Suas mãos traçavam planos imaginários no ar, anos-luz distantes da mulher insegura que chegara ali. Foi Yara quem trouxe a ideia que mudaria tudo. Durante sua sessão, enquanto praticava exercícios de equilíbrio, a menina comentou: "Por
Que você não ensina outras pessoas a fazerem o que você faz, assim poderiam ajudar mais gente. A sugestão era brilhante em sua simplicidade. Eloá começou a pesquisar sobre programas de capacitação em ecoterapia. Descobriu que poderia se tornar uma multiplicadora, formando outros profissionais. O investimento seria alto, mas o retorno poderia transformar o Haras Esperança em um centro de referência. O próximo passo foi uma reunião com o banco local. O gerente, cujo sobrinho estava na lista de espera para a ecoterapia, ouviu atentamente seus planos. Você tem um histórico de crédito limpo e a fazenda como garantia, ele explicou. Mas o que mais me impressiona é o impacto social do projeto. Com o empréstimo aprovado, as mudanças começaram. A primeira foi a contratação de João, um jovem veterinário recém-formado que sonhava trabalhar com ecoterapia. Sua energia e conhecimento técnico complementavam perfeitamente a experiência prática de Eloá. A reforma do espaço também avançava. Seu Jorge supervisionava pessoalmente a construção do novo picadeiro, garantindo que cada poste fosse colocado com precisão. Estamos construindo mais que uma estrutura, dizia ele. Estamos construindo possibilidades. Dona Zefa, sempre prática, organizou um grupo de mulheres da igreja para criar uma cantina. Essas famílias vêm de longe, argumentou. Precisam de um lugar para descansar e se alimentar. O espaço logo se transformou em ponto de encontro, onde pais compartilhavam experiências e esperanças. Foi durante esse período de expansão que Eloá recebeu uma visita inesperada. Clara, sua irmã mais nova, com quem não falava desde o Pintensium, divórcio, apareceu sem aviso. Vi a reportagem, explicou constrangida. Precisava ver com meus próprios olhos. O reencontro foi um misto de emoções. Clara passou o dia observando a irmã trabalhar, vendo-a conduzir as sessões com segurança, orientar João nos procedimentos, discutir plantas de expansão com os construtores. Você está tão diferente, comentou durante o jantar, tão viva. A diferença é que agora eu me encontrei, respondeu Eloá, servindo um pedaço do bolo de fubá de Dona Zefa. Às vezes precisamos perder tudo para descobrir quem realmente somos. Na manhã seguinte, antes de partir, Clara fez uma proposta. Queria investir suas economias no projeto. Não é muito, disse, mas quero fazer parte dessa transformação. O gesto de Clara era mais que um investimento financeiro. Era uma reconexão com seu passado em termos mais saudáveis. Eloá percebeu que, assim como a fazenda havia se transformado de refúgio em propósito, suas próprias feridas estavam se transformando em pontes. À noite, sozinha em seu quarto, Eloá atualizou seu diário. Hoje entendi que sucesso não é apenas sobre crescimento material. É sobre criar espaços onde pessoas possam se curar, se reconectar, se redescobrir. Cada sorriso novo de Yara, cada pai que chora ao ver seu filho progredindo, cada profissional que se junta ao projeto com o brilho da vocação nos olhos, essas são as verdadeiras medidas do nosso sucesso. Do lado de fora, o som dos cavalos e o vento nas árvores criavam uma sinfonia familiar. O Haras Esperança estava crescendo, não apenas em tamanho, mas em significado. E Eloá, sua guardiã improvável, crescia junto, descobrindo que sua capacidade de transformar vidas era muito maior do que jamais imaginara. O programa de capacitação em ecoterapia do Haras Esperança estava prestes a formar sua primeira turma. 15 profissionais, entre fisioterapeutas, psicólogos e educadores físicos, haviam passado os últimos 3 meses aprendendo não apenas técnicas, mas absorvendo a filosofia de cuidado e transformação que Eloá desenvolvera ao longo de sua jornada. Entre os alunos estava Helena, uma jovem fisioterapeuta que lembrava muito Eloá em seus primeiros dias. Nunca pensei que encontraria minha vocação num lugar assim, confidenciou durante uma pausa nas aulas práticas. Vim porque precisava dos créditos de especialização, mas isso é diferente de tudo que já vi. A transformação da fazenda era visível. O antigo celeiro havia se tornado um centro de estudos, com uma pequena biblioteca especializada em ecoterapia e medicina veterinária. O novo picadeiro coberto permitia atendimentos mesmo em dias de chuva.
e o espaço de convivência criado por Dona Zefa tornara-se um ponto de encontro onde histórias de superação eram compartilhadas diariamente. Mas foi um acontecimento inesperado que trouxe a maior mudança. Durante uma sessão de terapia, Yara, que agora ajudava com os cavalos mais novos, notou algo diferente em uma égua recém-chegada. Tia Eloá chamou com urgência. Acho que ela está prenha. A descoberta mobilizou toda a equipe. João, o veterinário, confirmou a gestação e estimou que o parto ocorreria em poucos meses. Vai ser nosso primeiro potro nascido do projeto, comentou entusiasmado. Podemos usar isso como uma oportunidade de aprendizado para todos. A ideia cresceu rapidamente. Eloá organizou um programa especial onde as crianças em terapia podiam acompanhar o desenvolvimento da gestação. Aprendiam sobre cuidados com animais, ciclo da vida e responsabilidade. Para muitas era a primeira vez que participavam de algo assim. Vamos chamá-la de Aurora, sugeriu Yara, agora uma adolescente articulada que havia superado grande parte de suas limitações físicas, porque ela vai trazer uma nova manhã para o Haras. O entusiasmo era contagiante. Pais se revezavam para ajudar na construção de um novo estábulo específico para éguas gestantes. O Biratã, que agora dividia seu tempo entre o posto de saúde e o Haras, desenvolveu um protocolo especial de acompanhamento terapêutico, utilizando a gestação como tema central. Uma tarde, enquanto supervisionava uma aula prática, Eloá foi surpreendida por uma visita oficial. Representantes da Secretaria de Saúde do Estado haviam ouvido falar do projeto e queriam conhecê-lo pessoalmente. Estamos procurando iniciativas inovadoras para replicar em outras regiões, explicaram. A apresentação do projeto fluiu naturalmente. Cada membro da equipe contribuiu com sua perspectiva. João com os dados técnicos, o Biratã com os resultados terapêuticos, as famílias com seus depoimentos emocionados. Eloá, observando tudo, mal reconhecia a mulher insegura que um dia temera não ser capaz de cuidar nem de si mesma. O que mais nos impressiona, comentou uma das avaliadoras, é como vocês transformaram uma fazenda abandonada em um centro de excelência com recursos tão limitados. A resposta de Eloá surpreendeu até a ela mesma, talvez porque nunca foi sobre os recursos. Foi sobre acreditar que cada pessoa, cada animal, cada pedaço desta terra tinha potencial para florescer. Só precisavam de uma chance e de alguém que acreditasse neles. À noite, após a visita, a equipe se reuniu para um café na varanda. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e laranja. Aurora, a égua gestante, pastava, tranquilamente sob a supervisão atenta de Esperança, que se tornara uma espécie de guardião do rebanho. Sabe o que mais me orgulha? Disse seu Jorge, quebrando o silêncio contemplativo. Ver como este lugar se tornou um ponto de luz para tanta gente. Não é só sobre cavalos e terapia, é sobre esperança. Naquela noite, em seu diário, Eloá escreveu: Hoje entendi que às vezes os maiores milagres acontecem nos lugares mais improváveis. Como flores que brotam no deserto, a transformação pode surgir nos cantos mais áridos de nossas vidas. Basta um pouco de cuidado, dedicação e a coragem de acreditar que algo novo pode nascer das ruínas. Do estábulo vinha o som suave do relinchar de Aurora. Em poucos meses, uma nova vida nasceria ali, símbolo de todos os recomeços que aquele lugar havia testemunhado. E Eloá sabia, com uma certeza que vinha do fundo de sua alma, que cada desafio enfrentado, cada obstáculo superado, havia valido a pena. A notícia chegou numa manhã de primavera. O Haras Esperança havia sido selecionado como projeto piloto para um programa estadual de terapias assistidas. O convênio significava recursos para expandir o atendimento e a possibilidade de receber pacientes pelo sistema público de saúde. Era uma conquista extraordinária, mas trazia consigo novos desafios. Precisaremos adaptar nossa estrutura administrativa, explicou Clara, que havia se mudado definitivamente para a cidade para ajudar na gestão do projeto. Sua experiência em administração estava sendo fundamental nessa nova fase. Não podemos perder nossa essência no processo de crescimento.
Eloá entendia perfeitamente o que a irmã queria dizer. O Raras Esperança não era apenas um centro terapêutico. Era um lugar de acolhimento, de transformação pessoal, de reconexão com a vida. Cada história que passava por ali tinha um significado especial. Como a de Pedro, um menino de 10 anos que chegara sem falar uma palavra, diagnosticado com autismo severo. Após 6 meses de terapia com Esperança, havia começado a se comunicar através de gestos e, recentemente, havia surpreendido a todos ao chamar o cavalo pelo nome, sua primeira palavra, ou Maria das Dores, uma senhora de 70 anos que sofrera um AVC e encontrara nas sessões de ecoterapia não apenas reabilitação física, mas também um novo sentido para a vida. Agora, ela vinha 3 vezes por semana, sempre trazendo bolos caseiros para compartilhar com outras famílias. Podemos crescer sem perder nossa humanidade, afirmou o Biratã durante uma reunião de equipe. Ele e Eloá haviam desenvolvido uma sintonia especial ao longo dos meses de trabalho conjunto. Seus olhares se encontraram com um entendimento silencioso que ia além da parceria profissional. A própria Yara era exemplo vivo dessa filosofia. A adolescente, que começara como paciente, agora auxiliava nas sessões com crianças mais novas. Sua presença tinha um efeito especial sobre os iniciantes. Ela era a prova viva de que transformação era possível. A expansão começou gradualmente. Novos boxes foram construídos, respeitando o projeto original do Raras, mas incorporando tecnologias modernas de acessibilidade. O antigo casarão foi reformado para abrigar uma área administrativa e consultórios para avaliações multiprofissionais. Foi durante essas obras que encontraram outro diário antigo, ainda mais velho que o primeiro. Pertencia ao avô do antigo proprietário e continha descrições detalhadas sobre técnicas naturais de manejo de pastagens e criação de cavalos. Era como se o passado estivesse oferecendo mais uma vez sua sabedoria para o futuro. Olha só, isso, mostrou João empolgado com as descobertas. Eles já praticavam rotação de pastagens e fitoterapia equina nos anos 40. Podemos incorporar muito desse conhecimento ao nosso trabalho. O entusiasmo da equipe era contagiante. Helena, agora formada e parte integral do projeto, começou a desenvolver um programa que combinava as técnicas tradicionais com os conhecimentos modernos de ecoterapia. É como criar uma ponte entre o passado e o futuro, explicava ela. Uma tarde, enquanto observava a Aurora, a égua gestante, pastando tranquilamente, Eloá teve uma epifania. O Raras Esperança era como aquela égua, carregando em si a promessa de um futuro novo, mas firmemente enraizado na sabedoria do passado. Naquela noite, uma chuva suave caía sobre a fazenda. Reunidos na varanda ampliada, a equipe celebrava mais um dia de trabalho. Dona Zefa servia seu café com bolo de milho, enquanto seu Jorge contava histórias dos primeiros dias do projeto. Vocês se lembram quando achávamos que 5 cavalos eram muita coisa para cuidar? Riu ele. Agora o Raras abrigava 15 cavalos, cada um com sua personalidade e função específica no programa terapêutico. Eloá observava o grupo com o coração cheio. Clara organizando planilhas em seu laptop, o Biratã explicando um novo exercício para Helena, João discutindo os cuidados com Aurora, Yara ensinando uma nova voluntária a escovar corretamente um cavalo. Cada pessoa ali representava um capítulo diferente de sua história de reconstrução. Em seu diário escreveu: "Descobri que crescer não significa necessariamente mudar quem somos, mas sim fortalecer nossas raízes para que possamos nos expandir com segurança. Como uma árvore antiga que estende seus galhos ao céu, mantendo seus pés firmemente plantados na terra." Do lado de fora, os cavalos se abrigavam da chuva no novo estábulo. Esperança, agora um garanhão maduro e confiável, mantinha sua vigília silenciosa sobre o rebanho. O som da chuva nas telhas criava uma música suave, embalando mais um dia de transformações no Raras Esperança. E Eloá, sentada entre aqueles que haviam se tornado sua nova família, entendeu que o verdadeiro sucesso não estava apenas nos números crescentes de atendimentos ou nos reconhecimentos oficiais,
mas na capacidade de manter vivo o espírito de acolhimento e transformação que havia nascido de suas próprias feridas. O nascer do sol trouxe consigo os primeiros sinais. Aurora estava inquieta, andando em círculos em seu cercado especial. João, que dormira no Haras para monitorar a égua, foi o primeiro a perceber que o momento havia chegado. Em poucos minutos, toda a equipe estava mobilizada para o nascimento do primeiro potro gerado no projeto. Eloá observava a cena com um misto de ansiedade e fascinação. Ao seu lado, o Biratã segurava sua mão discretamente, oferecendo apoio silencioso. Nos últimos meses, seu relacionamento havia florescido naturalmente, como uma planta que encontra solo fértil após longa estiagem. O parto foi rápido e sem complicações. O potrinho, uma fêmea de pelagem castanha com uma estrela branca na testa, exatamente como sua irmã mais velha, Esperança, logo se levantou em suas pernas bambas. Aurora demonstrou ser uma mãe dedicada desde o primeiro momento. Ela vai se chamar Manhã, declarou Yara, que havia chegado com seu pai assim que receberam a notícia, porque representa um novo dia para o Haras, assim como Aurora. A chegada de Manhã coincidiu com outras novidades. O programa estadual estava prestes a começar, trazendo os primeiros pacientes encaminhados pelo SUS. A equipe havia passado semanas preparando protocolos e adaptando instalações para atender aos requisitos oficiais, sem perder o toque pessoal que caracterizava o projeto. É como se estivéssemos fechando um ciclo e começando outro, refletiu Clara durante uma pausa para o café. Lembro quando você chegou aqui, Eloá, sem saber por onde começar. Agora estamos prestes a nos tornar referência estadual em ecoterapia. A observação da irmã fez Eloá sorrir. Tantas coisas haviam mudado desde aqueles primeiros dias de desespero. O casarão, antes em ruínas, agora abrigava uma estrutura completa de atendimento. Os pastos, que já foram ressecados, exibiam um verde vibrante graças às técnicas de manejo descobertas no antigo diário. Mas não eram apenas as mudanças físicas que impressionavam. Era a transformação nas pessoas. Como Helena, que chegara tímida e insegura ao curso de capacitação e agora coordenava sua própria equipe de terapeutas. Ou João, que desenvolvera um programa inovador de reprodução assistida para cavalos terapêuticos, usando Aurora como caso de estudo. A tarde trouxe uma surpresa especial. Um grupo de ex-alunos do curso de capacitação havia organizado uma celebração pelo nascimento de Manhã. Vieram de diferentes cidades, cada um trazendo histórias de como estavam aplicando os ensinamentos do Haras Esperança em suas próprias comunidades. Vocês criaram mais que um centro de terapia, disse um deles durante o encontro. Criaram um movimento de transformação social através dos cavalos. Enquanto ouvia os relatos, Eloá sentiu o Biratã se aproximar. Ele havia acabado de encerrar uma sessão com um novo paciente e ainda vestia o jaleco com o logo do Haras, um cavalo alado emergindo de um sol nascente, desenhado por Yara. Tenho algo para te perguntar, ele disse suavemente, guiando-a para um lugar mais reservado próximo ao antigo celeiro. Ali, onde tudo começara com um diário empoeirado e sonhos esquecidos, o Biratã se ajoelhou. O pedido de casamento foi simples e verdadeiro, como tudo entre eles. Não precisava de grandes gestos ou palavras elaboradas. O amor havia crescido naturalmente, nutrido pelo trabalho conjunto, pelo respeito mútuo, pela admiração compartilhada. A notícia do noivado se espalhou rapidamente pelo Haras, misturando-se às celebrações pelo nascimento de Manhã. Dona Zefa, entre lágrimas de alegria, já começou a planejar o buffet da festa. Seu Jorge declarou que faria questão de conduzir Eloá até o altar numa carruagem puxada por Esperança. À noite, depois que todos se foram, Eloá ficou um momento a sós no estábulo. Aurora e Manhã descansavam tranquilamente, a pequena potranca já demonstrando a mesma índole dócil de sua mãe. Esperança montava a guarda próximo, como se entendesse a importância daquele momento. Em seu diário, Eloá escreveu: Hoje, compreendi que a vida tem uma maneira própria de tecer seus fios. O que parecia o fim de uma história era apenas o começo de outra muito maior. Cada pessoa que chegou, cada cavalo que se juntou a nós, cada desafio superado,
Todos são parte de uma trama maior que continua a se desenvolver. Fechando o diário, seu olhar encontrou o anel simples em seu dedo. Uma aliança de prata, com pequenos detalhes em forma de ferradura. Sorriu ao pensar em como a vida havia mudado. O abandono que sofrera de Tadeu, que um dia pareceu uma sentença de solidão, havia se transformado no caminho para encontrar seu verdadeiro lugar no mundo e seu verdadeiro amor. Do lado de fora, a noite estava clara e estrelada. O som dos grilos e o ocasional relinchar dos cavalos criavam uma melodia familiar e reconfortante. Em poucos meses haveria um casamento para celebrar. Mais uma história de renascimento para contar no Raras Esperança. Os preparativos para o casamento estavam a todo vapor quando uma notícia inesperada chegou ao Raras Esperança. Uma emissora de televisão nacional estava produzindo um documentário sobre projetos inovadores em saúde pública e queria incluir o Raras em sua programação. É uma oportunidade de mostrar que existem caminhos alternativos de cuidado e transformação, explicou a produtora durante a primeira visita. Queremos acompanhar alguns casos do início ao fim, mostrar o processo completo. A equipe escolheu 3 histórias para documentar. Miguel, um menino de 5 anos com paralisia cerebral que estava começando o tratamento. Dona Célia, uma professora aposentada em recuperação de um AVC. E, é claro, Yara, que agora não era apenas uma paciente de sucesso, mas uma jovem instrutora assistente. As filmagens trouxeram uma energia diferente ao Raras. Manhã, agora com 3 meses, tornou-se a estrela inesperada do documentário, encantando a equipe de filmagem com sua curiosidade e doçura. Aurora mantinha sua elegância natural diante das câmeras, como se entendesse a importância do momento. Durante as gravações, Eloá se surpreendeu recontando sua própria história. Era estranho voltar àqueles primeiros dias de desespero e solidão. A mulher que chegara ali destruída e sem perspectivas parecia uma pessoa completamente diferente, da que agora coordenava uma equipe multidisciplinar e estava prestes a se casar. Como você conseguiu transformar um castigo em uma bênção? Perguntou a repórter durante uma entrevista. A resposta veio naturalmente. Aprendi que às vezes precisamos perder tudo para descobrir quem realmente somos. Cada pessoa que chega aqui carrega sua própria história de dor, mas também carrega um potencial imenso de transformação. Os cavalos são apenas o começo da jornada. Foi durante as filmagens que Helena trouxe uma proposta interessante. Ela havia desenvolvido um método próprio de preparação de cavalos para a terapia, combinando as técnicas tradicionais, encontradas no diário antigo, com abordagens modernas de comportamento equino. Poderíamos criar um curso de especialização, sugeriu ela durante uma reunião. Algo mais profundo que a capacitação básica, focado em formar multiplicadores do método Raras Esperança. A ideia ganhou força rapidamente. Clara começou a estruturar o projeto pedagógico, enquanto João desenvolvia um protocolo detalhado de seleção e preparação dos animais. O Biratã contribuía com sua experiência em reabilitação, criando uma ponte entre o trabalho com os cavalos e as necessidades terapêuticas. Em meio a todo esse movimento, Eloá mantinha seus momentos especiais com os primeiros cavalos. Esperança, agora um garanhão maduro de 8 anos, continuava sendo seu parceiro mais confiável nas sessões mais desafiadoras. O vínculo entre eles era algo que as câmeras do documentário captavam com frequência, uma dança silenciosa de confiança mútua e compreensão. Uma tarde, após uma sessão particularmente emocionante com Miguel, que havia dado seus primeiros passos, sozinho, Eloá encontrou Yara chorando silenciosamente no celeiro. "O que foi, querida?" perguntou preocupada. "É que hoje faz exatamente 3 anos que vim aqui pela primeira vez", respondeu a adolescente, enxugando as lágrimas. "Eu mal conseguia sentar direito na cadeira de rodas, tinha medo de tudo. Olha para mim agora, ajudando outras crianças a superarem seus medos." O momento foi interrompido por uma agitação no pasto. Manhã havia aprendido um novo truque com Helena: fazer reverência, e estava exibindo sua habilidade para as câmeras. Aurora observava orgulhosa, enquanto Esperança mantinha sua postura protetora habitual. "Sabe o que é mais incrível?" continuou Yara, agora sorrindo.
É que todo mundo que chega aqui quebrado acaba ajudando a consertar alguém, Elsie. É como se o Haras fosse uma grande oficina de reparos da alma. Naquela noite, após as filmagens terminarem, a equipe se reuniu na varanda para um momento de reflexão. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com cores que pareciam saídas de uma tela de pintura. Dona Zefa servia café com bolo de fubá, enquanto seu Jorge contava pela 1000ª vez a história do telhado destruído pela tempestade. Eloá, sentada entre Ubiratã e Clara, observava a cena com o coração transbordando. Em seu colo, o diário antigo se misturava com as anotações do presente. Planos para o curso de especialização, ideias para novos protocolos terapêuticos, rascunhos do convite de casamento. É engraçado, disse Clara, folheando algumas fotos antigas do Haras. Quando você chegou aqui, achávamos que tinha perdido tudo. Agora vejo que você encontrou muito mais do que jamais teve. Em seu diário, mais tarde, Eloá escreveu: Hoje entendi que não existem fins, apenas transformações. Cada história que passa por aqui é única, mas todas compartilham a mesma essência. A capacidade do ser humano de se reinventar, de encontrar força onde havia apenas fragilidade, de construir pontes onde antes só via abismos. Do lado de fora, os cavalos descansavam sob o céu estrelado. Manhã, aninhada junto à mãe, representava a promessa de continuidade. Esperança, sempre vigilante, carregava em seu porte a história de superação que dera início a tudo. E Eloá, prestes a começar um novo capítulo de sua vida, sabia que cada passo de sua jornada havia sido necessário para chegar até ali. Na véspera de seu casamento, Eloá acordou antes do sol. Vestindo sua antiga calça de montaria, caminhou silenciosamente até o estábulo, onde Esperança a recebeu com um relincho suave. Sem sela, apenas com uma cabeçada simples, conduziu o cavalo para um passeio pelo território do Haras, como fizera tantas vezes em seus momentos de reflexão. O amanhecer começava a atingir o horizonte de rosa e dourado, revelando gradualmente a extensão do que haviam construído. O antigo casarão em ruínas agora era um centro de reabilitação completo, com consultórios, sala de reuniões e até um pequeno auditório para os cursos de capacitação. O estábulo original havia se multiplicado em 3 estruturas diferentes. Um para os cavalos em treinamento, outro para as éguas com potros e um especial para os atendimentos terapêuticos. Parando no topo de uma pequena colina, Eloá desmontou e sentou-se na grama, com Esperança pastando tranquilamente ao seu lado. Dali podia ver os novos campos de pastagem, divididos segundo as técnicas do antigo diário, agora complementadas por estudos modernos de manejo sustentável. O pomar que Dona Zefa havia insistido em plantar já dava seus primeiros frutos, e a horta comunitária, mantida pelos familiares dos pacientes, exibia canteiros verdejantes. Quem diria, hein, amigo? Murmurou para Esperança, que ergueu a cabeça ao som de sua voz. O cavalo, seu primeiro e mais fiel parceiro nessa jornada, era o único que conhecia verdadeiramente cada momento de dúvida, cada lágrima derramada, cada pequena vitória celebrada em silêncio. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som de cascos se aproximando. Era Yara, montando a Aurora com a desenvoltura de quem nasceu para isso. A égua trazia Manhã trotando alegremente ao seu lado, suas crinas dançando na brisa da manhã. Sabia que te encontraria aqui, sorriu Yara desmontando com graça. Papai disse que você provavelmente estaria fazendo sua ronda matinal de reflexão. A menção a Ubiratã trouxe um sorriso aos lábios de Eloá. Seu noivo havia entendido perfeitamente sua necessidade deste momento sozinha, desta última, manhã como solteira para contemplar o caminho percorrido. Estava pensando em tudo o que aconteceu, confessou Eloá, enquanto Yara se sentava ao seu lado. Em como cada momento difícil nos trouxe até aqui. Mesmo os ruins? Perguntou Yara, brincando com uma folha de grama. Especialmente os ruins, respondeu Eloá. Foi o abandono de Tadeu que me trouxe para cá. Foi o telhado destruído, que uniu a comunidade ao nosso redor. Foi o incêndio no estábulo que nos mostrou a força que tínhamos juntos. Ficaram em silêncio por um momento, observando Aurora e Manhã brincando no campo ainda orvalhado.
O sol já havia surgido por completo, e os primeiros sons do Haras despertando chegavam até elas. O canto dos galos na pequena criação de Dona Zefa, o motor do carro de João chegando para a primeira ronda do dia, as vozes dos funcionários iniciando suas tarefas. Sabe o que mais me orgulha? Continuou Eloá. Ver como este lugar se tornou um ponto de transformação para tantas pessoas. Não são apenas os pacientes que se curam aqui. São as famílias que encontram esperança, os profissionais que descobrem sua vocação, a comunidade que se fortalece. Yara assentiu, compreendendo. Ela mesma era testemunha viva dessa transformação. De uma menina presa a uma cadeira de rodas, tinha se tornado uma jovem forte e independente, prestes a começar seus estudos em fisioterapia. O documentário vai ao ar no mês que vem, lembrou Yara. A produtora disse que já tem uma lista de espera de Haras querendo implementar nosso método. Eloá sorriu, pensando em como o círculo se completava. O lugar que havia recebido como punição agora se tornava modelo para outros projetos. A mulher que chegara quebrada havia se transformado em uma referência em ecoterapia. O medo da solidão havia dado lugar a uma família expandida, que incluía não apenas o Biratã e Yara, mas cada pessoa que fazia parte daquela comunidade. Levantando-se, Eloá tirou do bolso seu diário atual, o 12º desde que começara a sua jornada. Nas últimas páginas escreveu: Hoje entendo que não há chegada sem partida, não há força sem fragilidade, não há reconstrução sem desconstrução. Cada cicatriz em minhas mãos conta uma história de perseverança. Cada calo é uma medalha de honra. Cada momento de dúvida foi um degrau necessário nesta escada que construímos até as estrelas. O som de mais cavalos se aproximando anunciava o início das atividades do dia. Helena chegava com um grupo de estagiários para o treinamento matinal. Em algumas horas, o Haras estaria cheio de vida, de histórias em construção, de pequenas e grandes vitórias sendo celebradas. Vamos? Chamou Yara, já montando a Aurora. Ainda temos um casamento para preparar. Eloá guardou o diário e montou em esperança com a mesma facilidade que agora caracterizava todos seus movimentos. Enquanto cavalgavam de volta, seu coração transbordava de gratidão. O caminho havia sido longo e nem sempre fácil, mas cada passo tinha valido a pena. Cada lágrima derramada havia se transformado em força, cada dúvida em determinação, cada medo em coragem. O Haras Esperança não era apenas um centro de ecoterapia, era um testamento vivo do poder da resiliência humana, da capacidade de renascer das próprias cinzas e, principalmente, da força transformadora do amor em todas as suas formas. O casamento aconteceu ao pôr do sol, no grande gramado entre o casarão e o estábulo principal. Arcos de flores silvestres, colhidas por Dona Zefa e suas amigas, marcavam o caminho até o altar improvisado. Os convidados eram uma mistura colorida, de familiares, pacientes, profissionais do Haras e membros da comunidade. Todos aqueles que haviam feito parte da jornada de reconstrução. Conforme prometido, seu Jorge conduziu a carruagem que trouxe Eloá, puxada por um Esperança especialmente arrumado para a ocasião. O cavalo caminhava com uma dignidade própria, como se entendesse a importância do momento. Aurora e Manhã observavam tudo do pasto próximo, suas crinas decoradas com fitas coloridas por Yara. Quando Eloá desceu da carruagem, apoiada por Clara, não eram apenas os convidados que a observavam com admiração. Todo o Haras parecia celebrar. Os pássaros cantavam mais alto, as flores pareciam mais vibrantes, e até mesmo o vento soprava suavemente, como uma carícia. Seu vestido era simples, mas elegante, adornado com pequenos detalhes em forma de ferradura, uma surpresa preparada pela costureira local. Nos pés, no lugar de saltos altos, botas de montaria especialmente decoradas para a ocasião. Porque é assim que você é autêntica, havia dito Clara ao apresentar o conjunto. O Biratã a esperava sob o arco de flores, com Yara ao seu lado como dama de honra. O sorriso em seu rosto refletia não apenas amor, mas profunda admiração pela mulher forte em que Eloá havia se transformado. A cerimônia foi conduzida pelo
Mesmo o padre que anos antes havia trazido voluntários para ajudar na reconstrução do telhado. Suas palavras falavam não apenas de amor, mas de renascimento, de como às vezes precisamos perder o caminho para encontrar nossa verdadeira direção. Durante a troca de alianças, um relincho suave de esperança arrancou sorrisos emocionados dos presentes. Era como se o próprio Haras estivesse abençoando aquela união. A festa que seguiu era um reflexo perfeito do espírito do lugar. Mesas, simples mas bem arrumadas, espalhavam-se pelo gramado. O buffet, comandado por Dona Zefa, mesclava pratos tradicionais com receitas especiais criadas ao longo dos anos de convivência no Haras. Lanternas coloridas pendiam de cordas estendidas entre as árvores, criando um cenário mágico sob o céu estrelado. Entre as danças e celebrações, Eloá encontrou um momento para se afastar um pouco com o Ubiratã. Caminharam até seu lugar favorito, a pequena colina de onde podia ver toda a extensão do Haras. "Olha só para isso tudo", disse ela, apoiando a cabeça no ombro do agora marido. "Quem diria que aquele lugar abandonado se transformaria em tanto?" "Não foi o lugar que se transformou primeiro", respondeu ele suavemente. "Foi você." O som da festa chegava até ele suavemente. Risadas, música, vozes alegres, se misturando com os sons noturnos do campo. De onde estavam, podiam ver Helena mostrando a alguns convidados os novos potros, João explicando animadamente alguma técnica veterinária, Clara dançando com seu Jorge, Yara ensinando outras crianças como fazer tranças nas crinas dos cavalos. "Sabe o que é mais incrível?", continuou Eloá. "É que isso é apenas o começo. Cada nova pessoa que chega aqui traz uma história diferente, uma possibilidade diferente de transformação." Naquele momento, como que para confirmar suas palavras, um grupo de vagalumes começou a dançar ao redor deles, seus pontos de luz criando uma coreografia natural no ar da noite. Era como se a própria natureza quisesse participar da celebração. De volta à festa, durante a tradicional dança dos noivos, Eloá percebeu algo especial no olhar de cada pessoa presente. Não era apenas alegria pela celebração, era o reconhecimento de que todos ali faziam parte de algo maior, de uma história de renascimento que continuava a se desdobrar. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, Eloá encontrou um momento para fazer sua última anotação no diário que a acompanhara durante toda a preparação do casamento. Sob a luz suave das lanternas, escreveu: "Hoje compreendo que não há fins definitivos, apenas novos começos. Cada cicatriz que carregamos pode se transformar em uma fonte de cura para outros. Cada queda pode ensinar alguém a se levantar. Cada momento de dor pode se transformar em compreensão e empatia. O Haras Esperança não é apenas um lugar, é um testemunho vivo de que sempre existe um amanhecer depois da noite mais escura. É uma prova de que, às vezes, aquilo que parece ser nosso fim pode ser apenas o começo de uma história muito maior e mais bonita do que jamais poderíamos imaginar. E quanto a mim? Não sou mais aquela mulher quebrada que chegou aqui há 3 anos. Sou todas as versões de mim que existiram desde então. A assustada, a determinada, a resiliente, a sonhadora. Cada uma delas foi necessária para me trazer até aqui. Agora, ao lado de Ubiratã e Yara, com nossa família expandida de humanos e cavalos, com cada nova história que chega até nós buscando cura e renovação, sei que minha própria história de superação é apenas um capítulo em um livro muito maior que continua a ser escrito todos os dias. E assim seguimos, um dia de cada vez, um passo de cada vez, um coração de cada vez, transformando feridas em sabedoria, medos em coragem, fins em recomeços. Fechando o diário, Eloá olhou uma última vez para o Haras iluminado pela lua cheia. Esperança descansava próximo ao estábulo, sempre atento. Aurora e Manhã dormiam lado a lado, símbolos vivos de continuidade e renovação. E ela, enfim, estava em paz, pronta para os novos amanheceres que viriam. E ai, pessoal, o que acharam do vídeo? Clica em curtir e comenta qual parte mais te impactou.